Josué 13. As terras ainda não conquistadas. Josué já estava bem velho. O Senhor disse: Você já está muito velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra, que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gat e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos gebalitas e, na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a subida de Amat. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa, entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As terras das tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras, que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale de Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os jesuritas e os macatitas moravam, e também todo o Monte Hermon e toda a região de Bassã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Mas os jesuritas e os maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto, e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben, era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedades delas. As terras da tribo de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos amonitas até Aroer, que ficava a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa, e Betomim, e de Maanaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão, incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, o rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas.
as terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Maanaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do rei de Og, em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Josué 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Calebe. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades, cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat-Arba, Arba, que havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Jó 27. Resposta de Jó: Insistirei na minha inocência. E Jó continuou em sua fala e disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que, enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más, e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que meus inimigos sejam castigados. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhe tirar a vida? Quando estiverem em dificuldade, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos já viram isso.
Então por que ficam aí dizendo bobagens? Quarta fala de Zofar: Deus castiga os maus. Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. Os perversos podem ajuntar prata aos montes, podem ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a sua prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha, ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror o arrasará como se fosse um enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento assobia e o apavora com seu poder destruidor. Atos 11, versículo 19. A igreja de Antioquia. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram da cidade de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de elementos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Para terminar mais um devocional, vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração mais parecido com o teu coração. Nós te pedimos que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça em nós, Santo Espírito de Deus, que nós venhamos a ver as coisas da forma como o Senhor vê, não nos colocando em primeiro lugar, mas buscando fazer aquilo que o Senhor faria também. Nós te pedimos, nos dá um coração mais amável, assim como o seu coração é, nos torna mais humildes, assim como o Senhor é também. Que nós possamos nos espelhar no teu amor, Senhor, para que nós possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar os nossos irmãos também. Em nome de Jesus. Amém.